vontade de considerar todo e qualquer momento como um instante decisivo, dando-lhe portanto um valor religioso, produziam uma tensão religiosa demasiadamente grande, e a maior parte dos israelitas rejeitou a ideia de submeter-se a ela, do mesmo modo como os cristãos e, em especial os membros das camadas populares, recusaram-se a viver a genuína vida do cristianismo. Era mais confortador, e bem mais fácil, nos tempos de infortúnio e de tribulação, continuar pondo a culpa por tudo em acidentes, por exemplo, os encantos, ou negligências como as faltas rituais, que podiam ser reparados com facilidade por meio de sacrifícios, muito embora fossem sacrifícios de crianças a Moloche. Neste aspecto, o clássico exemplo do sacrifício de Abrão ilustra de maneira admirável a diferença que existe entre a tradicional concepção da repetição de um gesto arquetípico e a nova dimensão, a fé, adquirida por meio da experiência religiosa. Considerado a partir de seu aspecto morfológico, o sacrifício de Abraão nada mais é do que o sacrifício do primogênito, uma prática frequente nesse mundo paleoriental, no qual os hebreus cresceram, até o período dos profetas. O primeiro filho era em geral considerado como o filho de um deus. De fato, em todo o Antigo Oriente, era costume as jovens solteiras passarem uma noite no templo e, assim, conceberem o filho de um deus, por intermédio de seu representante, o sacerdote, ou por seu emissário, o estranho. O sacrifício desse primeiro filho restaurava à divindade o que lhe pertencia por direito. Assim, o sangue novo fazia aumentar a energia desgastada do deus, pois os chamados deuses da fertilidade desgastavam sua própria substância no esforço despendido na manutenção do mundo e na garantia de sua abundância. Portanto, eles mesmos precisavam ser periodicamente regenerados. E, num certo sentido, Isaac era um filho de Deus, já que tinha sido dado a Abraão e Sara quando Sara já passara de muito a idade da fertilidade. Mas Isaac tinha sido dado a eles por meio de sua fé. Ele era o filho da promessa e da fé. Seu sacrifício, por parte de Abraão, embora se pareça, em sua forma, a todos os sacrifícios de crianças recém-nascidas no mundo paleosemita, difere fundamentalmente deles em conteúdo. Enquanto que, para todo o mundo paleosemita, um tal sacrifício, apesar de sua função religiosa, representava apenas um costume, um ritual cujo significado era compreensível. No caso de Abrão, ele é um ato de fé. Abrão não entende por que o sacrifício lhe é exigido, mesmo assim, decide praticá-lo, porque foi o Senhor quem ordenou. Por meio desse ato, que chega a parecer absurdo, Abrão dá início a uma nova experiência religiosa, a fé. Todos os outros homens, o mundo oriental inteiro, continuam a mover-se numa economia do sagrado, que será transcendida por Abraão e seus sucessores. Usando a mesma terminologia empregada por Kierkegaard, seus sacrifícios pertenciam ao âmbito geral, isto é, baseavam-se em teofanias arcaicas, que manifestavam preocupação apenas com a circulação da energia sagrada no cosmo, a partir da divindade para o homem e a natureza, e depois, do homem, através do sacrifício, de volta para a divindade, e assim por diante. Esses eram atos cuja justificação reside neles mesmos, pertenciam a um sistema lógico e coerente. Aquilo que pertencia a Deus tinha de ser devolvido a ele. Para Abraão, Isaac tinha sido um presente do Senhor, e não o produto de uma concepção direta e material. Entre Deus e Abrão abria-se um abismo enorme. Existia um rompimento fundamental na continuidade. O ato religioso de Abraão inaugura uma nova dimensão religiosa. Deus revela-se como pessoal, uma existência totalmente distinta, que ordena, confere, exige, sem qualquer justificativa racional, isto é, geral e previsível, e para quem tudo é possível. Essa nova dimensão religiosa torna a fé possível no sentido judeu-cristão. Nós citamos aqui este exemplo com a finalidade de iluminar a novidade da religião judaica, em comparação com as estruturas tradicionais.
Do mesmo modo que a experiência de Abrão pode ser considerada como uma nova posição religiosa do homem no cosmo, assim também, por intermédio do ofício profético e do messianismo, os acontecimentos históricos revelam-se na consciência das elites israelitas como uma dimensão que elas não conheciam previamente. O acontecimento histórico transforma-se numa teofania, no qual revela-se não apenas a vontade de Yahvé, mas também o relacionamento pessoal entre ele e seu povo. O mesmo conceito, enriquecido por meio da elaboração da cristologia, servirá como base para a filosofia da história que o cristianismo tratará de construir, a partir de Santo Agostinho. Mas é preciso repetir, nem no cristianismo, nem no judaísmo, a descoberta dessa nova dimensão na experiência religiosa, a fé, produz uma modificação básica dos conceitos tradicionais. A fé é apenas tornada possível para cada cristão individual. A grande maioria das chamadas populações cristãs continua, até os nossos dias, a preservar-se da história, ignorando-a por meio da tolerância, ao invés de lhe dar o significado de uma teofania negativa ou positiva. No entanto, a aceitação e consagração da história, por parte das elites judaicas, não significa que a atitude tradicional, que examinamos no capítulo anterior, tenha sido transcendida. As próprias crenças messiânicas numa regeneração final do mundo também indicam uma atitude histórica. Já que não pode mais ignorar ou periodicamente abolir a história, o hebreu a tolera, na esperança de que ela termine um dia, num momento mais ou menos distante do futuro. A irreversibilidade dos acontecimentos históricos e do tempo é compensada pela limitação da história em relação ao tempo. No horizonte espiritual do messianismo, a resistência à história parece ser ainda mais determinada do que no horizonte tradicional dos arquétipos e repetições. Se, aqui, a história foi rejeitada, ignorada, ou abolida por meio da repetição periódica da criação, e pela periódica regeneração do tempo, na concepção messiânica a história precisa ser tolerada porque tem uma função escatológica, mas pode ser tolerada apenas porque se sabe que, num dia ou outro, ela acabará terminando. Assim, a história é abolida, não por meio da consciência de viver um eterno presente, coincidência com o instante atemporal da revelação dos arquétipos, nem através de um ritual periodicamente repetido, por exemplo, os rituais celebrados no começo do ano, ela é abolida no futuro. A regeneração periódica da criação é substituída por uma regeneração única, que terá lugar no inhilho tempore futuro. Mas a vontade de dar fim, e um fim definitivo, à história, em si mesma ainda é uma atitude anti-histórica, exatamente como as outras concepções tradicionais. Ciclos cósmicos e história. O significado adquirido pela história no quadro das várias civilizações antigas não é em parte alguma revelado com maior clareza do que nas teorias dos grandes ciclos cósmicos, que mencionamos de passagem no capítulo anterior. Devemos agora retornar a essas teorias, pois é aqui que primeiro se definem duas orientações distintas, uma tradicional, na penumbra, sem jamais ter sido formulada de modo claro, em todas as culturas primitivas, ou seja, a do tempo cíclico, que se regenera periodicamente ad infinitum, a outra moderna, a do tempo finito, um fragmento, embora também seja cíclico, entre duas eternidades atemporais. Quase todas essas teorias do grande tempo são encontradas em conjunto com o mito das eras sucessivas, a era de ouro sempre ocorrendo no princípio do ciclo, perto do Ilui Tempus paradigmático. Nas duas doutrinas, a do tempo cíclico e a do tempo cíclico limitado, essa era de ouro é recuperável, em outras palavras, é possível repeti-la, uma quantidade infinita de vezes, segundo a primeira dessas duas doutrinas, e uma única vez, conforme a outra. Não estamos mencionando estes fatos por seu interesse intrínseco, por maior que lhes seja, mas para esclarecer o significado da história, a partir do ponto de vista de qualquer das duas doutrinas. Devemos começar pela tradição indiana,
pois foi ali que o mito do eterno retorno recebeu sua mais corajosa formulação. A crença na periódica destruição e criação do universo já pode ser encontrada no Atharva Veda, x. 8, 39 a 40. A preservação de ideias semelhantes na tradição germânica, Ragnarok, a conflagração universal, seguida de uma nova criação, confirma a estrutura indo-ariana do mito, que pode, portanto, ser considerada uma das inúmeras variações do arquétipo examinado no capítulo anterior. Possíveis influências orientais sobre a mitologia germânica não destroem necessariamente a autenticidade e o caráter autóctone do mito de Ragnarok. Além disso, seria difícil explicar por que os indo-arianos não comungavam, a partir do período de sua pré-história comum, da mesma concepção do tempo defendida por todos os povos primitivos. No entanto, a especulação indiana amplifica e produz uma orquestração dos ritmos que orientam a periodicidade das criações e destruições cósmicas. A menor das unidades de medida do ciclo é a yuga, a era. Uma yuga se faz preceder e é seguida de uma aurora e de um crepúsculo, que vinculam as eras. Um ciclo completo, ou Yuga, compõe-se de 4 períodos de duração desigual, o mais longo dos quais aparece no princípio do ciclo, e o mais curto, no seu final. Assim, a primeira era, a Krita Yuga, dura 4.000 anos, mais 400 anos de aurora e a mesma duração de crepúsculo. Então vem a Treta Yuga, de 3.000 anos, a Dvampara Yuga, de 2.000 anos, e a Kali Yuga, de 1.000 anos, somando-se, naturalmente, os seus correspondentes períodos de aurora e crepúsculo. Assim, uma Yuga dura 12.000 anos, Manu, 1, 69 ss, Mahabharata, 2, 12,826. A progressiva diminuição na duração de cada nova yuga, corresponde, no plano humano, uma redução na duração da vida, acompanhada da corrupção moral e de um declínio da inteligência. Essa contínua decadência em todos os planos, biológico, intelectual, ético, social, e assim por diante, adquire ênfase particular nos textos Purana, cf., por exemplo, Vayu Puranshana, 1, 8, Vishnu Purana, 6, 3. A transição de uma yuga para a seguinte acontece, como já vimos, durante um crepúsculo, que assinala um decréscimo dentro da própria yuga, com cada uma das yugas terminando numa fase de trevas. Ao se aproximar o final do ciclo, isto é, a quarta e última yuga, as trevas aprofundam-se ainda mais. Além do mais, a Kali Yuga, na qual nos encontramos presentemente, é considerada como a Era das Trevas. O ciclo completo termina por meio de uma dissolução, uma pralaya, que se repete de maneira mais intensa, uma pralaya, a grande dissolução no final do 10º ciclo. H. Jacobi parece correto em acreditar que, na doutrina original, uma yuga correspondia a um ciclo completo, compreendendo o nascimento, o desgaste e a destruição do universo. Além do mais, uma tal doutrina aproximava-se mais do mito arquetípico, lunar em sua estrutura, que estudamos em nossa obra Traité Histoires Religions. A especulação posterior só serviu para ampliar e reproduzir ad infinitum o ritmo primordial, criação-destruição-criação, transformando a unidade de medida, a yuga, em ciclos cada vez mais extensos. Os 12.000 anos de uma yuga eram considerados anos divinos, cada um deles com a duração de 360 anos, o que produz um total de 4.320.000 anos para um único ciclo cósmico. 1.000 dessas yugas constituem uma kalpa, 14 kalpas formam uma manvantara. Uma kalpa é equivalente a um dia na vida de Veda, outra kalpa equivale a uma noite. A vida de Veda é constituída de uma centena de anos. Mas mesmo essa duração da vida de Veda não consegue desgastar o tempo, pois os deuses não são eternos, e as criações e destruições cósmicas sucedem-se umas às outras ad infinitum. Outros sistemas de cálculo chegam a aumentar as durações correspondentes.
O que é importante observar nesta verdadeira cascata de cifras é o caráter cíclico do tempo cósmico. De fato, vemo-nos diante de uma infinita repetição do mesmo fenômeno, criação-destruição nova criação, que é apresentada na penumbra em cada yuga, aurora e crepúsculo, mas realizada por completo por uma mãe yuga. A vida de Veda compreende, portanto, 2.560.000 dessas Manayugas, cada uma das quais repete as mesmas fases, Kata, Treta, Dvampara, Kali, e termina com uma Pralaya, uma Ragnarok, destruição final, no sentido de uma retrogressão de todas as formas à condição de uma massa disforme, ocorrendo no final de cada Kalpa, no momento da Mampralaya. Além da depreciação metafísica da história, a qual, em proporção e pelo mero fato de sua duração, provoca uma erosão de todas as formas, desgastando sua substância ontológica, e além do mito da perfeição dos princípios, que também encontramos aqui uma vez mais, o que merece nossa atenção nessa verdadeira orgia de números é a repetição eterna do ritmo fundamental do cosmo, sua destruição e recriação periódicas. O homem só consegue arrebatar-se desse ciclo, sem começo nem fim, por meio de um ato de liberdade espiritual, porque todas as soluções soteriológicas indianas podem ser reduzidas à libertação preliminar da ilusão cósmica e à liberdade espiritual. As duas grandes heterodoxias, o budismo e o jainismo, aceitam a mesma doutrina pan-indiana do tempo cíclico, pelo menos em seus perfis principais, comparando-a com uma roda de 12 raios. Esta mesma imagem já é empregada nos textos védicos, cf. Atharva Veda, x. 8, 4, RG Veda, 1, 164, 115, etc. Comunidade de medida para os ciclos cósmicos, o budismo adota Kapla, Panli, Kappa, dividida em uma quantidade variável de incalculáveis Asankhya, Pali, Asankhya. As fontes Pali em geral falam de 4 Asankhyas em 1000 Kappa, cf. Por exemplo, Jantaka, 1, 2. Na literatura Manyanik, o número de incalculáveis varia entre 3, 7 e 33, e está vinculado à carreira do Bodhisattva nos diversos cosmos. Na tradição budista, a progressiva decadência do homem é assinalada pela contínua diminuição na duração da vida humana. Assim, segundo Digha Nikaya, 2, 2 a 7, no tempo do primeiro Buda, Vipassi, cujo aparecimento se deu a 91 Kappa, a duração da vida humana era, em média, de 80.000 anos. No tempo do segundo Buda, Sikhi, a 31 Kappa, passou a ser de 70.000 anos, e assim por diante. O sétimo Buda, Gautama, apareceu quando uma vida humana tinha duração média de apenas 100 anos, isto é, já havia sido reduzida a seu mínimo. Vamos reencontrar o mesmo motivo nos apocalipses iraniano e cristão. Mesmo assim, tanto para o budismo como para toda a especulação indiana, o tempo não tem limites, e o Bodhisattva tornar-se-á encarnado para anunciar as boas novas da salvação de todos os seres, in aeternum. A única possibilidade de escapar do tempo, de romper o círculo de ferro das existências, é por intermédio da abolição da condição humana e da conquista do Nirvana. Além disso, todos esses incalculáveis e todas as eternidades sem número também têm uma função soteriológica. A simples contemplação de seu panorama aterroriza o homem, e o faz compreender que precisa começar esta mesma existência transitória, e suportar os mesmos sofrimentos intermináveis de novo, milhões e milhões de vezes. Isso resulta na intensificação de sua vontade de escapar, isto é, leva-o a procurar um meio de ultrapassar, de uma vez por todas, sua condição de ser vivo. As especulações indianas sobre o tempo cíclico revelam uma suficientemente marcada rejeição da história. Mas devemos enfatizar aqui um aspecto no qual elas diferem fundamentalmente das concepções arcaicas, ao passo em que o homem das culturas tradicionais rejeita a história por intermédio da abolição periódica da criação.
vivendo e revivendo assim no instante atemporal do princípio. O espírito indiano, em suas mais supremas tensões, desacredita e até rejeita essa mesma reatualização do tempo inaugural, que já deixou de considerar como uma solução eficaz para o problema do sofrimento. A diferença entre a visão védica, portanto arcaica e primitiva, e a visão mahayânica do ciclo cósmico está, em suma, na própria diferença que separa a posição antropológica arquetípica, tradicional, da posição existencialista, histórica. O karma, a lei da causalidade universal, que, por meio da justificação da condição humana e de consideração da experiência histórica, poderia ser uma fonte de consolação para a consciência indiana pré-budista, transforma-se, com o tempo, no próprio símbolo da escravidão humana. É assim que cada técnica em metafísica indiana, enquanto propõe a libertação do homem, procura por uma aniquilação do karma. Mas, se as doutrinas dos ciclos cósmicos tivessem representado apenas uma forma de ilustração da teoria da causalidade universal, não as deveríamos ter mencionado no presente contexto. A concepção das 4 yugas, na verdade, contribui com um novo elemento, a explicação, e portanto a justificação, das catástrofes históricas, da progressiva decadência da humanidade, tanto no aspecto biológico, como no sociológico, ético e espiritual. O tempo, pelo simples fato de sua duração, agrava a condição do cosmo, e, por implicação, a condição do homem. Pelo simples fato de estarmos agora vivendo na Kali Yuga, portanto numa era de trevas, que progride sob o signo da desagregação e tem de terminar numa catástrofe, é nosso destino sofrer mais do que os homens das eras precedentes. Agora, em nosso momento histórico, nada mais podemos esperar, no máximo, e é aqui que temos uma rápida visão da função soteriológica da Kali Yuga, e dos privilégios a nós conferidos por uma história crepuscular e catastrófica, podemos nos libertar da servidão cósmica. Consequentemente, a teoria indiana das 4 eras é revigorante e consoladora para o homem que se encontra sob o terror da história. De fato, por um lado, os sofrimentos que se abatem sobre ele, por ser contemporâneo dessa decomposição crepuscular, ajudam-no a compreender a precariedade de sua condição humana, facilitando assim sua emancipação. 2. Por outro lado, a teoria dá validade justificativa aos sofrimentos daquele que não escolhe a liberdade, mas decide resignar-se e enfrentar sua existência, e isso pelo próprio fato de ter consciência da dramática e catastrófica estrutura da época na qual foi destinado a viver, ou, mais precisamente, a viver de novo. Esta segunda possibilidade de o homem encontrar seu lugar num período de trevas, o encerramento de um ciclo, tem especial interesse para nós. Na verdade, ocorre também em outras culturas e em outros momentos históricos. Suportar o peso de ser contemporâneo com um período desastroso, tornando-se consciente da posição que o período ocupa na trajetória descendente do ciclo cósmico, é uma atitude que estava destinada a demonstrar sua eficácia no crepúsculo da civilização greco-oriental. Não precisamos aqui nos preocupar com os inúmeros problemas levantados pelas civilizações helenistas orientais. O único aspecto que nos interessa é o lugar que o homem dessas civilizações encontra para si mesmo em relação à história e, mais especificamente, ao se defrontar com a história contemporânea. É por essa razão que não devemos nos demorar muito na origem, na estrutura e na evolução dos diversos sistemas cosmológicos nos quais o antigo mito dos ciclos cósmicos é elaborado e explorado, nem nas suas consequências filosóficas. Devemos rever esses sistemas cosmológicos, a partir dos pré-socráticos até os neopitagóricos, apenas enquanto responderem à seguinte pergunta: qual é o significado da história, isto é, da totalidade das experiências humanas provocada pelas inevitáveis condições geográficas, estruturas sociais, conjunturas políticas, e assim por diante. Queremos observar, logo de saída,
que esta questão tem significado apenas para uma minoria muito pequena durante o período das civilizações helenistas orientais, ou seja, apenas para aqueles que se dissociam do horizonte da espiritualidade primitiva. A imensa maioria dos seus contemporâneos ainda vivia, especialmente no começo do período, sob a influência dos arquétipos. Só muito mais tarde é que esse grupo conseguiu sair dela, e talvez nunca tenha sido por completo, como é o caso, por exemplo, das sociedades agrícolas, durante o decurso das poderosas tensões históricas provocadas por Alexandre, e que não terminaram sequer com a queda de Roma. Mas os mitos filosóficos e as cosmologias mais ou menos científicas, elaboradas por essa minoria que começa com os pré-socráticos, com o passar do tempo alcançaram uma disseminação bastante generalizada. Aquilo que, no quinto século a.C., era uma gnose acessível apenas com grandes dificuldades, 4 séculos mais tarde tornava-se uma doutrina em que servia para confortar centenas de milhares de homens, como testemunham, por exemplo, o neopitagorismo e o neoestoicismo, no mundo romano. Claro que é por causa do sucesso que obtiveram mais tarde, e não em consequência de seu valor intrínseco, que todas essas doutrinas gregas e greco-orientais, baseadas no mito dos ciclos cósmicos, representam tema de interesse para nós. Este mito ainda podia ser encontrado nas primeiras especulações pré-socráticas. Anaximandro sabe que todas as coisas nascem e retornam ao Peiron. Empédocles concebe a supremacia alternada dos dois princípios opostos, Pilia e Neicos, como explicação para as eternas criações e destruições do cosmo, um ciclo no qual podemos distinguir 4 fases, mais ou menos conforme os 4 incalculáveis da doutrina budista. Como já vimos antes, a conflagração universal também é aceita por Heráclito. Quanto ao eterno retorno, a retomada periódica, por parte de todos os seres, de suas vidas anteriores, representa um dos poucos dogmas que, como sabemos com alguma certeza, faziam parte do pitagorismo primitivo. Finalmente, segundo pesquisas recentes, utilizadas e sintetizadas de modo admirável por José Epíbides, parece cada vez mais provável que pelo menos determinados elementos do sistema platônico são de origem iraniano-babilônica. Logo adiante deveremos retornar a essas possíveis influências orientais. Por ora, vamos fazer uma pequena pausa para considerar a interpretação de Platão sobre o mito do retorno cíclico, mais especialmente no texto fundamental, que ocorre no Política, 269 CSS. Platão encontra a causa da regressão cósmica e das catástrofes cósmicas num duplo movimento do universo. Deste nosso universo, a divindade ora orienta inteiramente sua revolução circular, ora o abandona a si próprio, uma vez que suas revoluções tenham alcançado a duração que combina com este universo, e ele então começa a girar na direção oposta, com seus próprios movimentos. Essa mudança de direção é acompanhada de gigantescos cataclismos. A maior destruição ocorreu tanto entre os animais em geral como no seio da raça humana, da qual, como seria de esperar, só restavam alguns poucos representantes 270 c. Mas essa catástrofe foi seguida de uma paradoxal regeneração. Os homens começaram a ficar jovens de novo, os cabelos brancos da idade escureceram, enquanto aqueles que estavam na puberdade começaram a diminuir de estatura dia a dia, até voltarem ao tamanho dos bebês recém-nascidos. Então, finalmente, ainda continuando a definhar, eles deixaram de existir por completo. Os corpos daqueles que morreram nesse momento desapareceram completamente, sem deixar qualquer sinal, depois de alguns dias 270 e. Foi então que nasceu a raça dos filhos da terra Gegeneis, cuja memória foi preservada por nossos ancestrais. Durante a Era de Cronos, não existiam animais selvagens nem inimizade entre os animais. 271 e. Os homens daqueles dias não tinham mulheres nem filhos. Ao se erguerem da terra, todos eles voltaram a viver, sem conservar qualquer lembrança de sua antiga condição de vida.
As árvores lhes davam frutos em abundância, e eles dormiam sem roupa, sobre o chão, porque todas as estações tinham bom clima. Do 172ª. O mito do paraíso primordial, evocado por Platão, e que conseguimos discernir nas crenças indianas, era conhecido dos hebreus. Por exemplo, o Ilu Tempus messiânico em Isaías 11:6, 8, 65:25, assim como dos iranianos, Descartes, 7, 9, 3-5, e das tradições greco-latinas. Além do mais, combina perfeitamente com a concepção arcaica, e talvez até universal, do princípio paradisíaco, que encontramos em todas as avaliações do Ilu Tempus primordial. Não se pode considerar de modo algum assombroso o fato de Platão reproduzir essas visões tradicionais nos diálogos que datam de sua velhice. A evolução de seu próprio pensamento filosófico obrigou a redescobrir as categorias mitológicas. A memória da Idade de Ouro sob Cronos, sem dúvida alguma, estava disponível para ele na tradição grega, cf., por exemplo, as 4 eras, descritas por Hesíodo, Erga, 110 ss. No entanto, este fato não representa impedimento para reconhecermos que também existem certas influências babilônicas no política, quando, por exemplo, Platão atribui os cataclismos periódicos às revoluções planetárias, uma explicação que certas pesquisas recentes derivariam de especulações astronômicas babilônicas, mais tarde colocadas à disposição do mundo helênico por intermédio da Babilônia, de Beroso. Segundo Timeu, catástrofes parciais eram causadas pelo desvio planetário, cf. Timeu, 22d e 23i. Dilúvio mencionado pelo sacerdote de Sais, enquanto que o momento de encontro de todos os planetas é do tempo perfeito Timeu, 39d, ou seja, o do final do grande ano. Como observa José Epíbides, a ideia de que a conjunção de todos os planetas é suficiente para provocar uma convulsão universal, sem dúvida alguma é de origem caldeia. Por outro lado, também parece que Platão tinha conhecimento da concepção iraniana segundo a qual o propósito dessas catástrofes seria a purificação da raça humana. Timeu, 22d. Os estoicos, para suas próprias finalidades, também reviveram as especulações que diziam respeito aos ciclos cósmicos, dando ênfase à repetição eterna, ou ao cataclismo, equipirosis, por meio do qual os ciclos cósmicos alcançam seu fim. Baseando-se em Heráclito, ou diretamente no gnosticismo oriental, o estoicismo propaga todas essas ideias a respeito do grande ano e do fogo cósmico, equipirosis, que periodicamente coloca fim ao universo, de modo a renová-lo. Com o tempo, esses motivos do eterno retorno e do fim do mundo passam a dominar toda a cultura greco-romana. Além do mais, a renovação periódica do mundo, metacosmesis, era uma doutrina favorita do neopitagorismo, a filosofia que, conforme Jerome Carcopino demonstrou, dividia com o estoicismo a lealdade da sociedade romana no segundo e terceiro séculos antes de Cristo, mas a aceitação do mito da repetição eterna, assim como a da apocatastasis, termo que entrou no mundo helênico depois de Alexandre Magno, são duas posições filosóficas nas quais podemos observar uma determinada atitude anti-histórica, juntamente com um desejo do homem em defender-se da história. Vamos discutir ambas as posições. Já observamos, no capítulo anterior, que o mito da repetição eterna, segundo a interpretação que lhe dava a especulação grega, tem o significado de uma suprema tentativa no sentido de tornar estática a transformação, buscando anular a reversibilidade do tempo. Se todos os momentos e todas as situações do cosmos são repetidos ad infinitum, seu desaparecimento, em última análise, é patente, subspecie infinitatis. Todos os momentos e todas as situações mantêm-se estacionários, adquirindo assim a ontológica ordem do arquétipo. Portanto, entre todas as formas de transformação, a transformação histórica também está saturada do ser.
A partir do ponto de vista da repetição eterna, os acontecimentos históricos são transformados em categorias, e portanto reconquistam a ordem ontológica que possuíam no horizonte da espiritualidade arcaica. Num certo sentido, pode-se até dizer que a teoria grega do eterno retorno é a variação final experimentada pelo mito da repetição de um gesto arquetípico, do mesmo modo que a doutrina platônica de ideias foi a versão final do conceito do arquétipo, além de ter sido a mais completamente elaborada. E vale a pena observar que essas duas doutrinas encontraram sua mais perfeita expressão no ponto mais alto do pensamento filosófico grego. Mas foi especialmente o mito da conflagração universal que alcançou extraordinário sucesso no mundo greco-oriental. Parece ser cada vez mais provável que o mito de um fim do mundo pelo fogo, a partir do qual o bem conseguirá sair ileso, teve origem iraniana, cf. por exemplo, Budaísmo, 30, 18, pelo menos na forma conhecida pelos magos ocidentais, os quais, conforme Kumonte demonstrou, o disseminaram pelo ocidente. O estoicismo, os oráculos sibilianos, por exemplo 253, e a literatura judeu-cristã transformam esse mito na fundação de seus apocalipses e de sua escatologia. Por mais estranho que possa parecer, o mito era confortador. De fato, o fogo renova o mundo, através dele, virá a restauração de um novo mundo, livre da velhice, da morte, da decomposição e da corrupção, um mundo de vida eterna, aumentando eternamente, quando os mortos deverão ressuscitar, quando a imortalidade alcançar os vivos, quando o mundo estará perfeitamente renovado. Este, 19, 14, 89. Portanto, esta é uma apocatastasis da qual bem nada tem a temer. A catástrofe final colocará um fim à história, restaurando dessa forma o homem à eternidade e à beatitude. Estudos dignos de nota, realizados por Kumonte e por H.S. Nyberg, conseguiram iluminar um pouco mais a escuridão que envolve a escatologia iraniana, e definir as influências responsáveis pelo apocalipse judeu-cristão. Do mesmo modo que a Índia, e, em determinado sentido, a Grécia, o Irã conhecia o mito das 4 eras cósmicas. Um texto masdeísta perdido, o Sud Karnask, cujo conteúdo foi preservado no Denkart, 9, 8, referia-se às 4 eras, a do ouro, a da prata, a do aço e aquela misturada com ferro. Os mesmos metais são mencionados no começo do Brahmanastra, 1, 3, que, no entanto, um pouco mais adiante, 2, 14, descreve uma árvore cósmica com 7 galhos, ouro, prata, bronze, cobre, lata, aço e uma mistura de ferro, correspondente à história mítica de 7 partes, dos persas. Esta idômada cósmica sem dúvida alguma foi desenvolvida em conexão com os ensinamentos astrológicos caldeus, com cada planeta governando um milênio. Porém o masdeísmo já propusera muito antes uma era de 9.000 anos, 3x3000, para o universo, enquanto que o zervanismo, conforme Nyberg demonstrou, estendia a duração máxima deste universo a um total de 12.000 anos. Nos dois sistemas iranianos assim, como, além do mais, em todas as doutrinas de ciclos cósmicos, o mundo acabará em fogo e água, Pepirozin et cataclismum, como escreveria mais tarde Firmico Materno, 2, 1. O fato de, no sistema zervanista, o tempo ilimitado, Zarvan-Akarana, preceder e seguir os 12.000 anos de tempo limitado criado por Ormazd, neste sistema, o tempo ser mais poderoso do que as duas criações, isto é, do que as criações de Ormazd e Ahriman, consequentemente, Zarvan-Akarana não ter sido criado por Ormazd, e, portanto, não estar subordinado a ele. Todas essas são questões às quais não precisamos nos dedicar aqui. O que desejamos enfatizar é que, na concepção iraniana, a história, independente de ser ou não seguida do tempo infinito, não é eterna, ela não se repete, mas chegará ao fim um dia,
por meio de uma equipirose escatológica e de um cataclismo cósmico. Porque a catástrofe final, que dará um fim à história, será, ao mesmo tempo, um julgamento da história. Portanto, será então em ilho tempore que, conforme somos informados, todos prestarão contas do que fizeram na história, e somente aqueles que não carregam qualquer culpa poderão conhecer a beatitude e a eternidade. O Indice mostrou a importância dessas ideias masdeístas para o apologista cristão Lactâncio. Deus criou o mundo em 6 dias, e, no 7º, descansou. Portanto, o mundo deverá durar 6 eternidades, durante as quais o mal conquistará e triunfará sobre a terra. Durante o 7º milênio, o príncipe dos demônios será acorrentado, e a humanidade conhecerá 1000 anos de descanso e justiça perfeita. Depois disso, o demônio conseguirá escapar de suas correntes e dará reinício à guerra contra os justos, mas, finalmente, ele será vencido, e, no término do 8º milênio, o mundo será recriado para a eternidade. É óbvio que essa divisão da história em 3 atos e 8 milênios também era conhecida dos quileastas cristãos, mas não há qualquer dúvida de que a iraniana estrutura, mesmo que uma semelhante visão escatológica da história tivesse sido disseminada por toda a região oriental do Mediterrâneo e no Império Romano pelos gnosticismos greco-orientais. Toda uma série de calamidades anunciará a aproximação do fim do mundo. E a primeira delas será a queda de Roma e a destruição do Império Romano, uma frequente antecipação no Apocalipse judeu-cristão, mas também não inteiramente desconhecida dos iranianos. Além do mais, a síndrome apocalíptica é comum a todas estas tradições. Tanto o Lactâncio como o Bamanhast anunciam que o ano será encurtado, o mês diminuirá, e o dia será contraído. Uma visão da deterioração cósmica e humana que também podemos encontrar na Índia, onde a duração da vida humana decresce de 80.000 para apenas 100 anos, e que as doutrinas astrológicas popularizaram no mundo greco-oriental. Então, as montanhas desmoronarão, e a terra tornar-se-á lisa, os homens desejarão a morte e terão inveja dos mortos, e apenas 1/10 deles sobreviverá. Será um tempo, escreve Lactâncio, em que a justiça será rejeitada, e a inocência odiosa, quando os maus serão predadores, inimigos dos bondosos, quando nem a lei, nem a ordem, nem a disciplina militar serão observadas, quando ninguém respeitará os cabelos grisalhos dos idosos, nem agirá com piedade para com as mulheres e crianças, todas as coisas estarão confundidas e misturadas, contra as leis divinas e naturais. Mas, depois dessa fase premonitória, o fogo purificador descerá para destruir os maus, e será seguido de 1 milênio de júbilo e contentamento, que os quileastas cristãos também esperavam e que Isaías e os oráculos sibilinos tinham previsto antes. Os homens conhecerão uma novidade de ouro, que durará até o final do 7º milênio, porque, depois desse último conflito, uma equipirosis universal absorverá todo o universo em fogo, dando lugar assim ao nascimento de um novo mundo, um mundo eterno de justiça e felicidade, não sujeito às influências astrais e inteiramente livre do domínio exercido pelo tempo. Da mesma forma, os hebreus limitavam a duração do mundo a 7 milênios, mas o rabinado jamais encorajou os cálculos matemáticos destinados a determinar o momento do fim do mundo. Os hebreus limitaram-se a afirmar que uma série de calamidades cósmicas e históricas, fome, secas, guerras, e assim por diante, anunciaria o fim do mundo. O Messias apareceria, os mortos erguer-se-iam de suas sepulturas. Isaías 26:19. Deus conquistaria a morte, seguindo-se então a renovação do mundo. Isaías 65:17. O livro dos Jubileus 1,29. Chega até a falar de uma nova criação. Uma vez mais aqui, como em toda parte das doutrinas apocalípticas às quais nos referimos acima, encontramos o motivo tradicional da extrema decadência, do triunfo do mal e das trevas, que precede a mudança da era e a renovação do cosmo.
Um texto babilônico traduzido por A. Jeremias, prevê o Apocalipse da seguinte maneira: quando tais e tais coisas acontecerem no céu, então claro tornar-se-á turvo, o puro, sujo, as terras cairão em confusão, as orações não serão ouvidas, os sinais dos profetas tornar-se-ão desfavoráveis. Sob o seu, isto é, do princípio que não obedece aos comandos dos deuses, domínio, um devorará outro, o povo venderá seus filhos por dinheiro, o marido desertará sua mulher, a mulher o marido, a mãe trancará a porta contra sua filha. Outro hino prevê que, naqueles dias, o sol deixará de nascer, a lua não mais aparecerá, e assim por diante. Na concepção babilônica, no entanto, esse período crepuscular sempre se faz seguir de uma nova aurora paradisíaca. Frequentemente, como seria de esperar, o período paradisíaco abre com a coroação de um novo soberano. Assurbanipal considera-se como o regenerador do cosmo, porque, desde o tempo em que os deuses, em sua bondade, me colocaram sobre o trono de meus pais, Ramã tem mandado sua chuva. A colheita foi farta, o milho abundante. O gado multiplicou-se além das necessidades. Nabucodonosor diz, a respeito de si mesmo, um reino de abundância, anos de exuberância em meu país eu faço acontecer. Num texto hitita, Mursilish descreve da seguinte maneira o reino de seu pai. Sob o seu comando toda a terra de Cati prosperou, e, em seu tempo, o povo, o gado e as ovelhas multiplicaram-se. A concepção é arcaica e universal, podemos encontrá-la em Homero, em Hesíodo, no Velho Testamento, na China, e em outras partes. Simplificando, poderíamos dizer que, entre os iranianos, do mesmo modo que entre os judeus e os cristãos, a história partilha anda pelo universo limitada, e que o fim do mundo coincide com a destruição dos pecadores, a ressurreição dos mortos e a vitória da eternidade sobre o tempo. Mas, embora esta doutrina se torne cada vez mais popular durante o primeiro século antes de Cristo e os séculos iniciais de nossa era, ela não consegue vencer de uma vez por todas a tradicional doutrina da regeneração do mundo, através da repetição anual da criação. Já vimos no capítulo anterior que os vestígios desta última doutrina foram preservados entre os iranianos até a Idade Média. Igualmente dominante no judaísmo pré-messiânico, ela jamais foi eliminada por completo, pois os círculos rabínicos hesitaram em mostrar exatidão quanto à duração que Deus teria fixado para o cosmo, limitando-se a declarar apenas que o Ilu Tempus sem dúvida alguma chegaria um dia. No cristianismo, por outro lado, a própria tradição evangélica implica que a já está presente entre aqueles que acreditam, e que, portanto, o Ilu Tempus pertence eternamente ao momento presente, sendo acessível a qualquer pessoa, a qualquer instante, por intermédio da metanoia. Já que o que está envolvido aqui é uma experiência religiosa totalmente diferente da experiência tradicional, como o que está envolvido é a fé, o cristianismo traduz a regeneração periódica do mundo em uma regeneração do indivíduo humano. Mas, para aquele que comunga desse nunca eterno do reino de Deus, a história cessa de maneira tão total como cessa para o homem das culturas antigas, que consegue aboli-la periodicamente. Como consequência, para o cristão, também, a história pode ser regenerada, por e através de cada crente individual, mesmo antes da segunda vinda do Salvador, quando ela cessará de uma vez por todas, para toda a criação. Uma discussão adequada da revolução que o cristianismo introduziu na dialética da abolição da história, e da fuga em relação à ascendência do tempo, nos levaria muito além dos limites deste ensaio. Assim, pretendemos apenas observar que, mesmo dentro do quadro das três grandes religiões, iraniana, judaica e cristã, que limitaram a duração total do cosmo a algum número específico de milênios, afirmando que a história acabará de uma vez por todas em illo tempore, ainda sobrevivem alguns sinais da doutrina primitiva da periódica regeneração da história. Em outras palavras, a história pode ser abolida, e, consequentemente,
renovado uma série de vezes, antes que o echatom final se manifeste. De fato, o ano litúrgico cristão baseia-se numa periódica e real repetição do nascimento, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, com tudo o que esse drama místico implica para um cristão, isto é, a regeneração pessoal e cósmica através da reatualização em concreto do nascimento, morte e ressurreição do Salvador. Destino e história. Nós nos referimos a todas essas doutrinas helenistas orientais, relativas aos ciclos cósmicos, por um único propósito, o de descobrir a resposta para a pergunta que colocamos no começo deste capítulo: como o homem tem tolerado a história? A resposta pode ser discernida em cada sistema individual, seu lugar no ciclo cósmico, independente de o ciclo ser ou não capaz de repetição, estabelece para o homem um certo destino histórico. Devemos manter os olhos bem abertos para ver aqui apenas um fatalismo, seja qual for o significado que decidirmos dar ao termo, e um fatalismo que explicaria a boa ou má sorte de cada indivíduo, tomado separadamente. Essas doutrinas respondem às perguntas levantadas pelo destino da história contemporânea de um modo geral, e não apenas aquelas levantadas pelo destino individual. Uma determinada quantidade de sofrimento está reservada para a humanidade, e, por meio da palavra humanidade, cada pessoa significa a massa de homens que ela própria conhece, pelo simples fato de a humanidade encontrar-se num certo momento histórico, ou seja, em um ciclo cósmico que se encontra em sua fase descendente, ou aproximando-se do seu fim. Individualmente, cada um tem liberdade para retirar-se deste momento histórico e procurar confortar-se por suas consequências prejudiciais, seja por meio da filosofia ou do misticismo. A simples menção de toda a gama de gnosticismos, seitas, mistérios e filosofias que tomaram conta do mundo mediterrâneo oriental, durante os séculos de tensão histórica, será suficiente para dar uma ideia da crescente proporção de pessoas que tentou afastar-se da história. No entanto, o momento histórico, em sua totalidade, não poderia evitar o destino que era inevitável consequência de sua própria posição, na trajetória descendente do ciclo ao qual pertencia. Muito embora, na visão indiana, cada homem da Kali Yuga seja estimulado no sentido de procurar sua liberdade e beatitude espiritual, ele não pode, ao mesmo tempo, evitar por completo a dissolução final de seu mundo crepuscular, de modo que, no ponto de vista dos vários sistemas aos quais nos referimos, o momento histórico, a despeito das possibilidades de fuga que oferece aos contemporâneos, jamais poderá ser, de uma forma completa, nada além de trágico, patético, injusto e caótico, como de fato deve ser qualquer momento que esteja anunciando a catástrofe final. Na verdade, uma característica comum vincula todos os sistemas cíclicos espalhados pelo mundo helenista oriental, segundo a visão de cada um deles. O momento histórico contemporâneo, seja qual for a sua posição cronológica, representa uma decadência em relação aos momentos históricos precedentes. Não só a era contemporânea é inferior às outras eras, a do ouro, a da prata, e assim por diante, mas, mesmo dentro do quadro da era predominante, isto é, do ciclo predominante, o instante no qual o homem vive torna-se pior com o passar do tempo. Essa tendência no sentido da desvalorização do momento contemporâneo não deveria ser considerada como sinal de pessimismo. Pelo contrário, revela um excesso de otimismo, porque, na deterioração da situação contemporânea, pelo menos uma parcela da humanidade viu sinais prevendo a regeneração que deve necessariamente se seguir. Desde os dias de Isaías, uma série de derrotas militares e colapsos políticos tinha sido esperada com ansiedade, como uma inelutável síndrome do iludempus messiânico, que estava para regenerar o mundo. No entanto, em virtude da diferença entre as possíveis posições do homem, elas mostravam uma característica comum: a história podia ser tolerada, não só porque tinha um significado, mas também porque, em última análise,
era necessária. Para aqueles que acreditavam numa repetição de todo um ciclo cósmico, assim como para aqueles que acreditavam apenas num único ciclo que se aproximava do seu fim, o drama da história contemporânea era necessário e inevitável. Platão, mesmo em seus tempos e apesar de sua aceitação de alguns dos planos da astrologia caldeia, era profuso em seu sarcasmo contra aqueles que tinham se deixado cair no fatalismo astrológico, ou que acreditavam numa eterna repetição no sentido estrito, estoico, da palavra. Cf., por exemplo, República, 8, 546 ss. Quanto aos filósofos cristãos, eles desenvolveram uma luta sem tréguas contra o mesmo fatalismo astrológico, que tinha aumentado durante os últimos séculos do Império Romano. Como vamos ver logo adiante, Santo Agostinho defenderá a ideia de uma Roma perene, só para escapar da aceitação de um fatum determinado pelas teorias cíclicas. Porém é verdade que o próprio fatalismo astrológico explicava o curso dos acontecimentos históricos, ajudando assim os contemporâneos a compreendê-los e tolerá-los, com o mesmo sucesso que haviam tido os vários gnosticismos greco-orientais, o neoestoicismo e o neopitagorismo. Por exemplo, independente de a história ser ou não governada pelos movimentos dos corpos celestes, pelo processo cósmico puro e simples, que tinha de exigir uma desintegração, inevitavelmente vinculada a uma integração original, independente, uma vez mais, de estar sujeita à vontade de Deus, uma vontade que os poetas tinham sido capazes de observar, o resultado era sempre o mesmo. Nenhuma das catástrofes manifestadas na história era arbitrária. Os impérios cresciam e caíam, as guerras causavam sofrimentos incalculáveis, aumentavam a imoralidade, a devassidão, a injustiça social, porque tudo isso era necessário, isto é, tinha sido desejado pelo ritmo cósmico, pelo demiurgo, pelas constelações, ou pela vontade de Deus. De acordo com esta visão, a história de Roma assume uma gravidade nobre. Várias vezes, no decorrer de sua história, os romanos enfrentaram o terror de um fim iminente para sua cidade, cuja duração, segundo eles acreditavam, tinha sido determinada no mesmo instante de sua fundação por Rômulo. Em Les Grandes Mitas de Rome, Jean Balques conseguiu analisar em profundidade os momentos mais críticos do drama provocado pelas incertezas nos cálculos da vida de Roma, enquanto que Jerome Carcopino registrou os acontecimentos históricos e a tensão espiritual que o deram margem à esperança de uma ressurreição não catastrófica da cidade. Em todas as crises históricas, dois mitos crepusculares dominavam a obsessão do povo romano. A vida da cidade terminaria, com sua duração limitando-se a uma certa quantidade de anos, o número místico, revelado pelas 12 águias avistadas por Rômulo, e 2, o grande ano colocaria um fim a toda a história, e portanto a de Roma, por meio de uma equipirosis universal. A própria história romana procurou mostrar a falta de base de todos esses medos, até um período bastante tardio. Porque, depois de 120 anos da fundação de Roma, foi possível entender que as 12 águias vistas por Rômulo não significavam 120 anos de vida histórica para a cidade, como muita gente temia. Ao final de 365 anos, ficou claro que tampouco se tratava da questão de um grande ano, em que cada ano da cidade seria equivalente a um dia, passando-se então a supor que o destino tinha decidido dar a Roma outro tipo de grande ano, composto de 12 meses de 100 anos. Quanto ao mito das eras regressivas e do eterno retorno, professado por Sibyl e interpretado pelos filósofos por intermédio de suas teorias dos ciclos cósmicos, mais de uma vez foi manifestada a esperança de que a transição de uma era para outra poderia ser realizada sem uma equipirosis universal. Mas essa esperança sempre esteve misturada com a ansiedade. Cada vez que os acontecimentos históricos acentuavam seu ritmo catastrófico, os romanos acreditavam que o grande ano havia chegado ao ponto de terminar, e que Roma estava às vésperas de sua queda. Quando César atravessou Rubicão,
Nigídio Fígula previu o começo de um drama cósmico histórico que colocaria um ponto final em Roma e em toda a raça humana. Porém, o mesmo Nigídio Fígula acreditava que uma equipirosis não era inevitável, e que uma renovação, a metacosmesis neopitagórica, também era possível sem uma catástrofe.